Olá, boa tarde para você. São 5 da tarde em ponto, nós estamos chegando com o nosso momento de fé, nosso momento de oração aqui pela rádio do Pinga Fogo. Hoje o tema da nossa mensagem é: vai ser tão lindo viver como se fosse o último dia. Esse é o tema de hoje da nossa mensagem. Eu quero compartilhar com você o que está escrito no livro de Salmo 90, 12. Diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. O salmista pede: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Sabe, gente, o encontro que é proposto para mim e para você ter com Deus, ele é certo. Que nós vamos se encontrar com o Senhor um dia. Isso é muito certo, a palavra de Deus nos garante isso. Que vai chegar o momento em que nós vamos ter um encontro com o Senhor. E para quem decidiu levar uma vida acreditando em Jesus, para quem decidiu viver conforme a vontade de Deus, a morte não é o fim. A morte é apenas uma porta para a eternidade. É uma porta para sempre, vamos dizer assim. Por isso viver intensamente é viver buscando sempre encontrar a glória de Deus. Por isso que o segredo para a gente viver bem de verdade é viver com os pés aqui na terra, mas com os nossos olhos no céu. Esse é o segredo para você viver bem. Você viver intensamente na terra, mas com o seu pensamento no que vai acontecer depois que você partir. Às vezes a gente não leva isso a sério. Às vezes a gente acha isso uma grande brincadeira. A gente acha que tudo é um exagero. Às vezes as pessoas falam assim: não é para tanto. Não é... Isso é religiosidade. Mas viver pensando no que vai acontecer depois da nossa existência nesse plano é algo que tem que incomodar você. Tem que incomodar a mim também. Sabe por quê? Porque assim, olha só como nós somos curiosos. Eu estou falando de mim também, tá? Olha só como nós somos curiosos. Nós queremos aceitar apenas uma parte da Bíblia. Nós queremos apenas aceitar aquela parte em que é prometido para mim e para você o amor eterno do Senhor, o sacrifício de Jesus. Quer dizer, a parte boa da Bíblia, aí nós queremos aceitar. A parte que o Senhor nos ama, que o Senhor sempre vai estar conosco, vai estar nos sustentando nos momentos difíceis, nos momentos de dores. Essa parte a gente pega pra gente. Mas aquela parte que nós temos responsabilidade também, essa a gente deixa de lado. A parte que fala que a gente tem que buscar ser santo, como o Senhor é santo, essa parte a gente esquece. A parte de que eu não posso fazer mal para o meu próximo, eu não posso prejudicar o meu próximo, eu preciso amá-lo, essa parte a gente deixa de lado, a gente só usa quando convém. Então nós somos bem curiosos. Nós somos bem interesseiros, essa é a verdade. A gente fala assim: eu quero viver a vida, eu quero aproveitar, eu quero curtir. E aí quando a gente está precisando, aí a gente fala: oh meu Deus, oh Senhor, tenha misericórdia de mim. Não é assim? Quando a gente precisa, aí a gente lembra de Deus.
quando a gente necessita de algo, aí a gente faz até promessa para Deus. Mas no nosso dia a dia, a gente costuma viver sem lembrar que Deus existe. A gente aprende desde criança, porque a Bíblia nos ensina isso, que um certo dia a gente vai ter que prestar conta da nossa vida. E a gente sempre pensa assim, depois eu penso nisso, deixa eu aproveitar a minha vida primeiro. Só que a gente não sabe até quando a gente vai viver. Uma vez conversando com um amigo sobre isso, ele disse assim, Márcio, eu vou viver minha vida, vou aproveitar, e quando eu for mais velho, eu vou me reconciliar com Deus. Eu disse, cara, mas e se não der tempo? E se você não tiver tempo para se reconciliar? E se eu decido viver uma vida errada hoje, eu vou viver errado, amanhã eu peço perdão para Deus, mas e se o amanhã não chegar? E se eu não tiver essa oportunidade? A gente não sabe. Por isso nós temos que viver amando como se fosse a última chance que nós tivéssemos. Servindo a Deus como se fosse o último dia da nossa história. Nós temos que viver adorando o Senhor como se fosse a última oportunidade da vida que nós tivéssemos. Se a gente fosse pagar hoje por aquilo que nós fazemos hoje, talvez a gente vivia diferente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunta para mim e para você. É para mim também, tá? Se hoje à noite eu soubesse que eu vou morrer hoje à noite, e eu teria um encontro com Jesus para Jesus julgar a minha vida, as partes boas e as partes ruins, para ver se eu teria salvação ou condenação. Será que como seria de agora, das 5 da tarde até o encontro que eu teria com Jesus? Será que eu ia me arrepender das coisas erradas que eu fiz? Ou será que eu ia só aproveitar os últimos minutos e chutar o balde? Se hoje, se agora, se em pleno programa, Jesus me chamasse e eu fosse direto para o julgamento, será que eu seria condenado ou teria a salvação? Se fosse você, se nesse instante, às 5:08 da tarde, você tivesse um ataque fulminante, fosse a sua morte, e você fosse julgado, você seria salvo ou você seria condenado? É pesado pensar assim, né? Mas pode acontecer. Porque a vida é um sopro. E a Bíblia nos lembra disso. Salmo 144 diz assim: o homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Nós vamos ouvir uma canção agora que foi gravada por um cantor chamado Messias Oliveira, ou Misaías Oliveira. Ele gravou essa música. E tem um outro cantor que ele regravou essa canção. E o nome desse cantor era Pedro Henrique. E essa canção, o nome dela é Vai Ser Tão Lindo. Essa canção fala sobre isso. Vai ser tão lindo quando chegar o momento de você ser chamado para a eternidade, para morar com Deus. Porque a vida é muito breve e o nosso encontro com o Senhor vai chegar. Tem gente que pensa assim: nossa, vai demorar muito, mas talvez eu vou viver 90 anos. Mas 90 anos, que para nós parece muito, para Deus não é nada. Às vezes a gente acha assim: ah não, eu vou viver muito tempo, então eu vou deixar para me preocupar com as coisas de Deus lá na frente. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu estou dizendo isso porque esse rapaz que você vai ouvir cantando agora,
Ele era bem jovem e ele morreu recentemente no meio da ministração dessa música. Ele estava cantando a música em uma igreja, quando no meio da canção, quando ele dizia: vai ser tão lindo, vai ser tão lindo se encontrar com o Senhor. No momento em que ele disse isso, ele sofreu um ataque fulminante e caiu morto. E aí eu fico pensando, e se ele tivesse deixado para cantar para Deus só depois? E se ele tivesse deixado para se arrepender dos erros depois? Depois eu vejo, depois eu me acerto com Deus. Ele não teve depois. Ele saiu de casa para cantar numa igreja e morreu em cima do altar. Mas não é só a história dele. Quantas pessoas saíram de manhã hoje para ir para o trabalho e nem chegaram no trabalho porque morreram num acidente, morreram num ataque cardíaco ou tantas outras coisas? Quantas pessoas que tinham a vida inteira pela frente, aí veio de repente e para tudo. O que eu estou querendo fazer você refletir, o que eu estou refletindo com essa mensagem, é que cada instante da nossa vida importa. Cada minuto que nós vivemos, ele é importante. Porque cada minuto que nós vivemos pode ser o último. E tem que ser o nosso desejo, quando o nosso tempo terminar aqui, que a gente possa ser encontrado com os lábios cheios de gratidão ao Senhor e com o nosso coração rendido ao Pai. Que quando chegar o dia do ponto final da nossa vida aqui, que o nosso coração não esteja cheio de amargura, de rancor, de ódio, mas que o nosso coração esteja em paz. Que quando chegar o nosso ponto final, que nós tenhamos a certeza que por mais que a gente errou tentando acertar. A gente lutou não para o nosso bem-estar, mas para não prejudicar o outro, para não fazer mal para o outro. Que o Senhor possa nos ensinar a contar o nosso dia, que possa nos ajudar a viver com intensidade, amando mais, servindo mais, adorando mais o Senhor, para que quando chegar o nosso último instante, nós possamos estar preparados para encontrar o Senhor. E que Ele encontre em nosso coração tudo aquilo que Ele deseja, que é bondade, fraternidade, amor ao próximo, e não rancor, mágoa, ódio. Deus faz escravo ser governador. Deus faz pastor de ovelhas se tornar rei de uma multidão. Vai ser tão lindo poder se encontrar com o Pai e ouvir dele: você viveu bem, filho. E é por isso que ele te escolheu. É raro ter um coração. Você errou como todo ser humano, Mas é preciso ser provado. mas você soube contornar o erro, se arrepender e viver uma vida buscando ter a minha aprovação. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome do Pai,
Pai, Filho e Espírito Santo. Mas vai conquistar o que Amém. ninguém ainda conquistou. Amém e amém. Mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado.